Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e aqui para fazer resenha de um material que eu já estava querendo fazer há muito tempo, que é o DM Yourself, que é um dos materiais de RPG solo mais vendidos lá fora e que ele tem uma proposta muito específica e muito interessante e ele é sempre citado assim nos grupos lá fora, que é a proposta dele: jogar aventuras prontas de D&D quinta edição. Olha só. Só que, logicamente, o próprio livro fala que com adaptações um pouco mais, um pouco menos, você pode jogar isso para outras aventuras que de alguma forma sejam escritas em um estilo parecido, mas ele tem regras especificamente para a quinta edição, da mesma forma que o Toolkit, né? Solo Adventure Toolbox, alguma coisa assim, que eu ainda vou falar dele, já falei na verdade, mas pretendo falar novamente. E esse DM Yourself, ele é interessante porque ele bebe numa fonte que eu bebi bastante, tem muito no meu material, que é o blog Lone Crusader. Para quem não conhece, eu vou falar um pouquinho do Lone Crusader antes de entrar nisso. Galera, hoje existem centenas, milhares de materiais de RPG solo, até o ponto de que tanto aqui quanto lá fora, quando você começa a pesquisar isso, você fica perdido dentre tantos materiais sobre qual escolher, qual jogar, qual ler primeiro e tudo. Gente, isso é um fenômeno recente, tá? Até 2017, mais ou menos, se encontrava pouquíssimas coisas de RPG solo. Você tinha alguns blogs que eram muito obscuros, eram muito difíceis de se achar. Por exemplo, você tinha o blog do Lost Pangolin, que é do cara do Bivius e do esqueci o nome, Zatrum. Você tinha o Chimerical Realm, que era um blog especializado em World of Darkness solo, e você tinha o blog da Sophia Brandt, que era o Die Hard, né? Esses três blogs continuam, embora com poucas atualizações, mas naquela época era muito difícil achar. A Sophia Brandt, ela começou a fazer um compilado de blogs, então ela direcionava e tudo, isso facilitou, mas isso ela foi fazendo e levou muito tempo. Era muito difícil achar esse material. E tinha um blog, esse blog infelizmente não existe mais, que era o blog do Lone Crusader, que era um cara que ele era todo focado nessa questão. Era um cara que gostava muito de D&D. Então o foco dele era como jogar D&D, várias edições, de forma solo. Então foi através desse site do Lone Crusader que eu conheci o Mythic, por exemplo. Eu li lá uma matéria, eu lembro até hoje o nome da matéria, né? Tipo, seria o Mythic o santo graal do RPG solo? E eu fiquei maluco, e era praticamente impossível encontrar o Mythic. E aí, depois de muito tempo, consegui entrar em contato com a criadora do Mythic, que ela me enviou. Foi uma saga, né? Não é essa facilidade que era hoje. Ou talvez eu simplesmente não soubesse procurar, porque eu também nunca, naquela época, meu contato com a internet, por incrível que pareça, era só voltado para estudo. Eu só estudava, eu dizia que o computador era uma grande máquina de escrever gigante. E esse Lone Crusader, ele trouxe certa vez, e eu até cheguei eu copiei esse artigo e eu lancei um documento aí com um artigo, né, dando créditos, que era como jogar aventuras de D&D solo. E aí ele tinha várias técnicas de como ele fazia. Então ele usava folhas para tampar o restante do texto, ele determinava o comportamento padrão de cada personagem, que é o default behavior, ele estabelecia como abordar cada sala antes de você entrar na sala. Então, esse material ele serviu de base para muita gente que estava fazendo material de RPG solo naquela época, inclusive eu. Se você pegar, por exemplo, o meu segundo método de como jogar aventuras prontas solo, ele é todo baseado nessa matéria, que é uma matéria que, se não me engano, é de 2015 ou 2016. E o que acontece? Esse DM Yourself, ele é todo baseado nessa matéria original
do Lone Crusader. Inclusive ele fala que não sou eu que estou falando, tá bom? Ele cita aqui textualmente, tá? Eu devia ter separado isso, né? Onde que ele cita isso? Bom, enfim, logo aqui no começo ele cita essa inspiração. Então, gente, é muito comum você encontrar similaridades entre esse material e o que eu estou fazendo e que muitas outras pessoas estão fazendo, tá bom? Mas porque, na verdade, tudo deriva de uma fonte comum, só para deixar claro isso. Cara, agora vamos lá para o material em si, tá? É um material simples, não é muito extenso, ele tem 60 páginas. Só que na verdade assim, é um texto não é muito espremido, ele é bem explicado, ele explica cada coisa. Então é um texto bacana para quem tá... Ele pode ser a porta de entrada para o RPG solo, sim. Então eu acho que você pode ir nele, mesmo se você nunca viu material de RPG solo, ele vai explicar para você o que é um oráculo, ele vai explicar para você o que é jogar solo, ele vai falar das diferenças. Então é um documento muito bem escrito. Realmente eu gostei bastante, ele é direto, ele não enrola, né? Então, e acima de tudo, o que eu acho desse documento, tá? Embora eu não seja jogador nem fã da quinta edição, mas, cara, com pouquíssimas adaptações você usa isso em qualquer tipo de aventura que é nos moldes das aventuras clássicas de D&D, das aventuras típicas de D&D. Ele não vai funcionar muito bem, galera, com aventuras escritas de uma forma mais aberta. Por exemplo, eu não vejo isso funcionando muito com aventuras de Storyteller, de Cyberpunk 2020, alguma coisa assim, né? Não é nem 2020 mais, né? Mas vocês entenderam. Então esse método ele funciona muito bem, e funciona muito bem mesmo, com aventuras mais tradicionais, aquela coisa, você tem você tem uma missão, né? Você tem pontos específicos em que a sua missão vai passar, você tem exploração, ele tem regras para combate bem interessantes, ele tem regras de exploração que são bem legais, e ele tem regras também de interação sociais que são bem interessantes. Então é um material que funciona sim. Ele lembra muito realmente o meu método lá que eu escrevi. E é curioso porque se você for ver o lançamento do meu método de como jogar aventuras prontas e o The Game Yourself lá no Drive-Thru, foi muito aparentado. Então não dá nem pra dizer que ele leu o meu material, porque na verdade eu lancei esse material em inglês só há 2 meses atrás. E também eu nunca tinha ouvido falar no The Game Yourself quando lançou. Por quê? Por causa dessa fonte comum. Ele funciona muito bem. E qual é as características desse livro? Então, ele é feito para abordar aventuras em que você não leu. Então, são aventuras que você vai ler e vai conhecer enquanto você joga. Então, por exemplo, ele tem uma técnica aqui que chama Fog of War. Eu acho que é algum termo que vem de wargame ou de coisas bélicas de verdade, mas qual que é a técnica do Fog of War? É bem simples, é aquela técnica que eu falei, de você estar lendo um trecho e você tampa com papéis, com post-its, sei lá como, o restante do texto para você não tomar spoiler. E, por exemplo, você está explorando o mapa, você tampa usando papéis, qualquer coisa, qualquer técnica que tampe as áreas vizinhas. Ou seja, ele tem uma técnica que ele vai esclarecendo e eu acho bem interessante, pode funcionar, que evita spoilers de você mesmo. E funciona na maioria das vezes, só que tem um problema, galera. Pra mim, essa técnica, que eu notei desde que eu peguei lá no Lone Crusader, que essa técnica ela é muito difícil de ser aplicada para quem tem leitura dinâmica, já vou avisando. Por quê? O grande trabalho da leitura dinâmica é treinar a visão periférica. Então, todo o trabalho, o principal trabalho da leitura dinâmica é você ir aumentando a visão periférica. Então, você olha um ponto aqui e você vai aumentando a ponto que você consegue ver muita coisa que está em cima e muita coisa que está embaixo, mesmo focando naquele ponto. Então, para quem tem essa técnica desenvolvida, né, que é uma coisa que eu tenho, afinal, eu fiz um financiamento coletivo de leitura dinâmica, né? Cara,
é muito difícil você usar essa técnica aqui, porque você naturalmente você expandiu o seu campo de visão. Então, tapar o negócio realmente vai ser uma necessidade vital. Então, você que também tem leitura dinâmica, você vai ter que usar isso, porque senão isso vai prejudicar. E no mais ele trabalha com o conceito de comportamento padrão. Então qual que é a proposta? Você vai ler aquele trecho, mas antes de você conhecer detalhes daquilo, você já vai definir antecipadamente como o seu personagem ou personagens vão se comportar. Nessa sala ele vai procurar armadilhas, o meu ladrão ele vai checar se tiver algum objeto valioso, se tiver alguma estátua, ele vai se aproximar, ou então dentro desse desenho aqui dessa sala, por onde que os meus heróis vão passar? Ele sugere que você decida tudo isso antes, que é o que ele vai chamar de binding decisions, em que você decide tudo isso baseado no default behavior, que é o comportamento padrão, que é a mesma técnica que eu uso no meu método. E aí, depois disso, você lê a entrada daquele trecho e você vê o que se aplica a cada ação de cada personagem. Gente, pode parecer uma coisa muito mecânica e sem graça, mas eu garanto para vocês que essa técnica funciona muito bem. Ela funciona muito bem. Para quem quer saber um pouquinho mais dessa técnica, tem aqui que é a técnica que eu uso no Tomb of Horrors. Eu só fiz uma sessão aqui no canal do Tomb of Horrors utilizando essa técnica, então procura lá, né, o gameplay de Tomb of Horrors, que é utilizando essa mesma técnica aí, ok? Esse DM Yourself, ele não usa grids, então todas as técnicas voltada para o teatro da mente. Então, quem está procurando aí um RPG solo que vai usar grid, vai usar miniatura, ele deixa bem claro, aliás, ele deixa extremamente claro, dá para ver que ele não gosta de grid, ele não gosta de miniatura, e ele chega a dizer que é uma perda de tempo isso dentro do gosto dele, tá? Então, se você está procurando uma forma de lidar com miniaturas no D&D, no combate e tudo mais, não. O que é interessante aqui tem regras de como lidar com armadilhas, com enigmas, que são bem interessantes. Ele tem um método de escalonar e balancear os encontros, que para quem gosta de encontro balanceado pode ser muito útil. Então é bem simples, gente, não é muito diferente do que faz o Scarlet Heroes, por exemplo. Você diminui ali os pontos de vida do monstro, você diminui a quantidade de monstros, você aumenta o valor do seu dano, você diminui o valor do dano. Então ele dá a dica de vários ajustes para o negócio ficar balanceado, e funciona muito. Então essa parte é bem interessante, porque eu sei que é uma dificuldade para muita gente que se mete a jogar D&D solo. Essa parte é muito interessante. Ele tem uma parte de comportamento de inimigo durante o combate, que é uma tabelinha muito simples e muito bacana. Tá? Deixa eu ver o que mais. A parte de tesouros, recompensas, encontros. Então, gente, eu não vou mostrar, na verdade, galera, porque é um material pago e eu não entrei em contato com o cara que escreveu para ver isso, né? Eu tô falando só o que tem, tá bom? E ele termina falando de várias tabelas aí que podem ser úteis. Então, tabelas de imersão, tabelas de cheiro, o que tem, o que você encontra. E é muito interessante que o tempo todo ele fala, cara, não transforma isso numa coisa mecânica. Isso também pode ser uma experiência narrativa. Então, quando você entrar num lugar, toma um tempo para imaginar como é aquele lugar, visualiza, sente a textura, pensa na iluminação. Ele tem um oráculo de sim e não também, que ele super incentiva você a usar. Uma coisa que eu achei muito... Até perdi o que eu estava fazendo aqui, quer ver o que eu estava falando? Só um segundo, essa coisa da imersão.
Ah, uma coisa que eu achei bem interessante é na parte de encontro com NPCs. Ele dá uma dica que eu achei fantástico, que é assim, você faz mentalmente ou verbalmente, do jeito que for melhor para você, simule a forma como você falaria, né? Tipo, faça o roleplay e a partir da forma como você falou e do que você falou, você determina qual que vai ser o atributo melhor para ser testado. Depende da persuasão, o que vai ser testado, o que está em jogo ali, o que você usou, o carisma, a persuasão, a ameaça, o constrangimento, e aí você vai definindo os bônus ou penalizações, do que vai ser testado, o que não vai ser, o dado que vai ser rolado, tudo. E eu acho muito legal essa abordagem que ele deu para o encontro com o NPC. Né? Em resumo, galera, vale a pena você comprar esse material? Vale muito, ele tem dicas muito preciosas. É um material original com várias dicas? Não. Na verdade, galera, isso é assim, eu tô sendo bem sincero, isso não quer dizer nada, porque o meu material, de maneira geral, não tem nada de original. Ele faz, esse cara aqui que é o Tom Scott, ele faz basicamente a mesma coisa que eu faço, que é pegar uma coisinha ali que ele gostou, uma coisinha ali do Scarlet Heroes, uma coisinha ali do Mythic, uma coisinha ali do Lone Crusader, uma coisinha ali da Sophia Brandit, e ele junta tudo e ele transforma aí essa coxa de retalhos num método. E eu acho isso muito legal. Quem está muito dentro do RPG solo vai reconhecer várias referências, assim, várias mecânicas que vêm de vários lugares. Então, como eu falei, tem coisas que são explícitas do Scarlet Heroes, a parte de lidar com NPC e tudo mais, muita coisa do Mythic, muita coisa do Miso, muita coisa do Solo Adventure Toolbox. E eu acho isso que é o legal, sabe? Porque assim, pega uma coisinha ali, e no geral dá um negócio muito organizado e, como eu falo, acima de tudo, isso funciona muito bem. Então, não é um material gratuito, ele é um material pago, mas se sobrou uma graninha, se você tem como, vale muito a pena investir, tá bom? E é isso que eu tenho para falar. Quem quiser saber como funciona esse método, não é esse método, mas é o meu método primeiro, que é muito parecido com isso. Você vai encontrar lá no gameplay aqui no canal da Tumba dos Horrores, The Tomb of Horrors, tá bom? É isso, galera, a gente se vê, então fica aqui comentado esse material bem legal aí, e é isso.